Estamos começando o programa especial com o ministro Arnaldo Susequinde, advogado, conferencista, autor de vários livros e artigos jurídicos, membro fundador da Academia Nacional de Direito do Trabalho, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e ex-ministro do Trabalho e Previdência Social. Reconhecido como um autêntico representante da história das leis do trabalho no Brasil, o ministro Arnaldo Susequinde é um dos autores da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Acompanhe agora um pouco da história do direito do trabalho no Brasil com o ministro Arnaldo Susequinde. O ministro Arnaldo Susequinde deu nome ao Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro. Não há mês que não seja homenageado em alguma parte do Brasil e é uma das poucas pessoas que tem o privilégio de olhar para trás e dizer que mudaram a história de um país. Ministro, como o senhor, que foi cantor de rádio e corredor do Fluminense, ingressou com apenas 24 anos na comissão de elaboração da CLT, peço que o senhor nos conte um pouquinho de sua trajetória. Em 1935, eu era estudante de Direito, tinha ingressado na faculdade e comecei a correr no Fluminense, que é o meu clube de coração. E eu me tornei campeão no revezamento 4x400. Eu fui campeão carioca, até recordista na ocasião. Bem, eu deixei de correr em 1938 porque ingressei no Ministério do Trabalho como auxiliar de escrita do Conselho Nacional do Trabalho. Aí eu não podia ser estudante de Direito, né, trabalhando e treinando em corredor e ainda com um tempozinho para namorar, etc. Né? De maneira que aí deixei de correr. Cantor de rádio aconteceu em 1937. Eu cantava geralmente acompanhado pelo Nivaldo, que era o que tocava violão e tal. A Fox Film fez um acordo com a Rádio Nacional para fazer um grande concurso de promoção de um filme chamado Invisível Trovador. E ele me inscreveu. Eu não sabia, inclusive, ele, um dia no Fluminense, no dia do jogo, ele me disse, olha, aparece na Rádio Nacional porque você vai ter de fazer uma prova. E a escolha era feita com votos dos cronistas de música, de rádio, valendo 10 pontos. Voto dos participantes da plateia, valendo 3 pontos. E telefonema, valendo 1 ponto. E eu ganhei. Ganhando, e entre outras coisas, um dos prêmios era um contrato de 3 meses na Rádio Nacional. Meu pai, desembargador, e sabendo que eu era estudante de Direito e bom estudante, sempre fui bom estudante, botou a mão na cabeça e me ofereceu, quanto é que você vai ganhar nesses 3 meses? Eu disse, 500 mil reais por mês. E se eu lhe dou R$1 o dobro, para você desistir. E eu coloquei papai numa sinuca. Eu disse, mas papai, você é desembargador, está querendo que eu, que fiz um contrato de adesão, não cumpra o contrato? Eu disse, bom, tá bem, meu filho, você vai cumprir o contrato, mas vai fazer uma promessa. Terminou o contrato, nada mais de rádio nacional ou qualquer outra rádio. Bom, aí você perguntou como é que eu fui para a comissão da CLT. Eu, como disse, era estudante de Direito e fui para o Conselho Nacional do Trabalho. E precisamente porque era estudante de Direito, me puseram na Procuradoria Regional, Procuradoria do Conselho Nacional do Trabalho. Fui promovido a subassistente técnico, depois me formei em virtude de prova de que eu participei, tirando o primeiro lugar, fui nomeado assistente jurídico do Ministério do Trabalho. Como assistente jurídico do Ministério do Trabalho, o presidente do Tribunal do Conselho Nacional do Trabalho, que hoje em dia é o TST. Francisco Barbosa de Rezende, hoje TST, me chamou e perguntou, o que é que você é do Fritz? Fritz era o apelido de meu pai, desembargador. Eu disse, sou filho. Aí ele disse, isso não nega, o teu nariz de batata não nega que você é filho do Fritz. Eu te chamei porque você vai trabalhar no meu gabinete. E na ocasião, havia o recurso de avocatória para o ministro do Trabalho. Isto é, das juntas, que já existiam desde 1932. Que eram administrativas e ainda não eram jurisdicionais. Exato. E do Conselho Nacional do Trabalho,
cabia o recurso de avocatória para o ministro. E quem dava parecer no gabinete era eu. Então o ministro Valdemar Falcão passou a me conhecer por parecer. O Getúlio cria a Justiça do Trabalho, institui a Justiça do Trabalho, determina a sua instalação para maio de 41, 1º de maio de 41, e em janeiro de 41, o ministro Valdemar Falcão me chama e diz, olha, eu aprecio muito seus pareceres, falei com o doutor Getúlio e ele me autorizou a convidá-lo para o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo. Eu aceitei, fui nomeado, fui para São Paulo e junto com o delegado regional do trabalho, o Mesavila, preparamos a instalação deste trabalho. No dia 31 de dezembro de 1941, o ministro Marcondes Filho, que eu passei a conhecer de elevador, porque ele tinha um escritório no 13º andar do mesmo edifício onde nós instalamos a Justiça do Trabalho, me telefona para o Rio, onde eu estava passando o fim de ano com meus pais, e diz, não volta para São Paulo, porque você vai ser meu assessor, porque eu fui nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Na ocasião, o Ministério do Trabalho tratava de trabalho, previdência, indústria, comércio, imigração e propriedade industrial. Eu fui o assessor-chefe da parte trabalho. Por que assessor-chefe da parte trabalho? Aí vem a razão pela qual eu fui para a comissão da CLT. Getúlio autoriza o Marcondes, em janeiro mesmo de 1942, a nomear a comissão para fazer a consolidação das leis do trabalho e da Previdência Social. Seria um texto único. Na primeira reunião, logo, nós mostramos ao ministro que a doutrina, os princípios, eles são distintos entre a Previdência e o Trabalho e que deviam ser duas comissões separadas. E ele concordou, separou as comissões. A razão de, com 24 anos, eu integrar essa comissão é porque eu era o assessor do ministro na parte de trabalho. E precisamente porque assessor do ministro na parte de trabalho, o presidente Getúlio Vargas, na ocasião, estava com ditadura, não tinha Congresso funcionando e, portanto, a CLT seria aprovada por decreto-lei, pediu ao Marcondes que toda modificação importante ele gostaria de ter conhecimento prévio. E o ministro Marcondes Filho, porque eu era assessor dele, levava-me para explicar ao presidente Getúlio Vargas. Então, várias vezes eu acompanhava o ministro Marcondes, ele despachava lá, depois me chamava, eu ficava conversando com o Alvim, que depois foi governador da Guanabara, né, que era assessor principal dele, e explicava ao presidente Getúlio Vargas. Quando entrou em vigor a nova CLT, em 10 de novembro de 1943, o ministro Marcondes me disse, olha, você vai me acompanhar ao presidente, porque o Getúlio, quer lhe agradecer a colaboração sua. E aconteceu isto no Palácio, ele conversou comigo, agradeceu, apertou a campainha, veio um ajudante de ordem, disse, me chama o fotógrafo do Palácio. Aí chamou o fotógrafo, ele se levantou, eu levantei e bateu essa fotografia. Essa foto que você está vendo. Aqui. Aí está, porque com 24 anos cheguei a ser membro da comissão da CLT. O especial com o ministro Arnaldo Sequindi está de volta. Ministro, dando prosseguimento à questão da atualização da CLT, o que o senhor sugeriria a respeito? Hoje eu creio que ela precisa de várias modificações. A mais importante é a parte sindical. O artigo 8º da Constituição manteve os mesmos princípios da Constituição de 37 sobre a organização sindical. Isto é, unidade sindical compulsória, imposto sindical, etc. Isso, ao meu ver, está na hora, porque a organização sindical, naquela ocasião, justificava a unidade sindical, porque não havia ainda sindicatos fortes no Brasil todo. Hoje nós já temos uma organização sindical relativamente poderosa e já estaria na hora
de darmos a liberdade sindical plena, isto é, liberdade sindical coletiva, individual e institucional. Libertando das amarras do Estado de todo jeito. Mas não está muito com amarras do Estado, não. A dependência do imposto sindical. A Constituição de 88, no artigo 8º, dá autonomia sindical. Só não dá a pluralidade sindical, a possibilidade de pluralidade, e mantém o imposto sindical, etc. Ao meu ver, seria imprescindível essa modificação para que a organização sindical passasse a funcionar com mais liberdade. E há ainda um paradoxo. As centrais sindicais, duas das quais têm muito poder sobre os sindicatos, praticamente dirigem o movimento sindical, não são entidades sindicais. Exatamente. A Constituição nos coloca no plano de organização sindical. Mas essa é a principal. Mas tem outras mais. Rapidamente eu vou enunciar, que seria, ao meu ver, acabar com os privilégios das entidades de direito público. Por que recurso ex ofício? Por que prazo em dobro? Isso não tem mais sentido. Na época da internet, não há mais sentido. Procuradores concursados, eles são, na prática, os melhores, porque eles passaram por um escrutínio que outros não passaram, que os advogados particulares não passaram. Antigamente, uma entidade de direito público, para saber quem era quem, quanto ganhava, quando entrou em serviço, precisava escrever ou telefonar, não sei o quê. Hoje, ele tem o cadastro na mão. É só apertar umas teclazinhas e tem a resposta. Segundo, punir mais severamente a litigância de má-fé. É preciso que seja bem punido, porque hoje é mais vantagem para certas empresas manter o processo longo até a fase complicadíssima da execução do que pagar logo. Outro, para facilitar a execução, seria o depósito para o recurso ordinário deveria ser num valor que correspondesse a 90% do valor das ações. Reduzir o número de recursos. Proibir o trabalho extraordinário contratado para sempre. O trabalho extraordinário, de acordo com a Convenção número 1 da OIT, que o Brasil não pôde ratificar, deve ter um limite anual de horas de trabalho fixado pela legislação do país. E fora desse limite, então, só em casos de força maior, de necessidade imperiosa, etc, etc. O senhor foi, durante 18 anos, membro da Comissão de Peritos da OIT, fiscalizando o cumprimento das convenções pelos países conveniados. Em 86, passou a integrar o Conselho de Administração do referido órgão e no governo Figueiredo, isso por volta de 91, o senhor renunciou ao cargo, vindo mais tarde a ser novamente convidado a integrar a Comissão de Peritos da OIT. Por que o senhor renunciou em 86? Os 18 anos que eu passei na Comissão de Peritos, eu fui designado como jurista independente eleito pelo Conselho de Administração da OIT. Isto é, eu não representava o país. Eu votava, de acordo com a minha consciência jurídica, os processos na pauta. No período Geisel, o presidente me convidou e exigiu que eu fosse membro do Conselho de Administração, que é a diretoria colegiada da OIT, como representante do governo. Eu não pude negar, porque eu já havia negado ao presidente Geisel um convite que ele me fez para voltar a ser ministro do Trabalho e da Previdência Social. Eu não sou político, nunca fui político, expliquei a ele e não aceitei voltar. Sendo representante do governo, eu tenho que defender o governo. No período Geisel não houve problema, mas quando veio o presidente Figueiredo, ele nomeia ministro do Trabalho, o ministro Murilo Macedo, que começa a fazer intervenções adoidadas, sobretudo no ABC paulista, nos sindicatos metalúrgicos, etc. Há uma queixa contra o governo brasileiro, da Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres, e eu tinha de defender o governo brasileiro, que eu era o representante. Mas para defender o governo brasileiro, eu tinha de dizer exatamente o contrário do que dizia nos meus votos na Comissão de Peritos. Na Comissão de Peritos, eu sustentava a liberdade sindical, a impossibilidade de intervenção do governo, tal. Eu teria de dizer exatamente o contrário. Então, entre ferir a minha consciência jurídica e ter de renunciar, eu, infelizmente, com o coração sangrando, eu tive de renunciar. E essa renúncia causou
foi muito bem recebida no seio da OIT, porque eles ficaram sabendo, que eles me perguntavam por que o senhor está renunciando? E eu disse. Então calou muito profundamente lá entre eles, entre os dirigentes, o diretor-geral, etc. O que aconteceu? Que 7 meses depois houve uma vaga na comissão de peritos e o diretor-geral da OIT, o senhor Francisco Blanchard, me telefona de Genebra e me convida para votar a comissão de peritos. Eu aceitei e voltei. Ministro, o senhor concordou com a denúncia da Convenção 158 feita no governo FHC? Não. Eu até dei um parecer na ocasião para a CUT me pediu um parecer, depois de ter escrito vários artigos contra a denúncia, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o motivo invocado não é um motivo certo. Só para esclarecer, a Convenção 158 é que tratava da denúncia da dispensa coletiva, da proteção à despedida coletiva e... Dispensa por iniciativa do empregador, proibindo a despedida arbitrária. Precisamente porque a OIT sabe que se tivesse uma norma rígida, ela não poderia ser ratificada pela maioria dos países, ela estabeleceu uma norma bem flexível, declarando que sempre que a legislação do país determinasse, os tribunais determinariam, imporiam a reintegração do empregado. Quando não, deveria ter um sistema de proteção razoável, adequado a evitar as despedidas arbitrárias. De maneira que não proibia as despedidas arbitrárias, mas foi invocado isso, que ela impunha a reintegração sempre do empregado. E que no Brasil não seria possível, porque o Fundo de Garantia, a Constituição, etc., permitem, dão um direito potestativo ao empregador, quer dizer, o direito de poder. E a própria Constituição manda regulamentar a despedida arbitrária? Manda no artigo 7º, exatamente. Mas dizendo, mediante indenização compensatória. Isto é, nega a estabilidade. Exatamente. Pelas normas em vigor na OIT, uma convenção ratificada só pode ser denunciada 10 anos depois da ratificação. Quer dizer, ela tende a ter um mínimo de vigência, de eficácia por 10 anos. E o governo brasileiro resolveu contar os 10 anos da data em que ela entrou em vigor no campo internacional, e não na data da ratificação dela, quando o objetivo era preservar a ratificação. Então, também por esse motivo, eu considerei ilegal. Mas há mais. O Congresso Nacional tem de aprovar a convenção para ela ser ratificada. E, por isso, ela integra a legislação brasileira. Mas, para ser denunciada, é evidente que também é preciso se ouvir o Congresso Nacional. Pontes de Miranda diz com todas as letras que denunciar uma convenção normativa aprovada pelo Congresso Nacional sem ouvi-lo é uma subversão da democracia e da Constituição. Não foi ouvido. Quer dizer, foi um ato unilateral. O Congresso aprovou, mas não voltou ao Congresso. Então, por 3 motivos, eu considerei legal. Ministro, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a sua participação. Para mim foi uma honra entrevistá-lo e até o próximo programa.